Glória a Deus. Bem, queridos, mais uma vez, vamos ao nosso estudo de liderança cristã para líderes de êxito, líderes de excelência. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, Romanos capítulo 15, versículo 14 a seguir, que nos diz assim: Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Que bênção, glória a Deus! Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver Paulo falando aos gentios e ao povo de Corinto, ou de Roma, os romanos, os crentes de Roma, ou os crentes que se converteram a Cristo, as pessoas que se converteram a Cristo, se tornando crentes em Jesus de Roma. E ele vai dizer que eles já estavam cheios de bondade e capacitados para ministrar uns aos outros. Então é como se fossem crentes que se tornaram líderes para ministrar no coração de outros que necessitavam de receber e de compreender o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo de hoje é sobre as qualidades pessoais de um líder cristão. Isso é uma continuação que nós falamos no outro vídeo sobre visão, e falamos de influência, ou nós falamos na sequência, influenciar e ter uma visão. E isso são qualidades pessoais de um líder cristão, ou de um líder de excelência, de um líder de êxito. E nós vamos pegar aqui mais duas qualidades de um líder de excelência. A primeira qualidade é a qualidade de competência. Então, um líder de êxito é um líder competente, que é isso que Paulo escreve aos Romanos. E a linguagem que nós vamos usar aqui é o seguinte, que um líder competente, ele é uma pessoa, ou melhor, a competência, melhor dizendo, é indispensável na vida cristã ou no exercício da liderança cristã. A competência, ela tem um significado de aptidão, alguém que é apto, alguém que está, que tem condições de exercer diante das pessoas, diante de um chamado, que é o nosso caso. Então, uma pessoa competente é a mesma coisa de uma pessoa com aptidão de efetuar a ação do cargo ou da função. A palavra cargo significa alguém que foi colocado sobre ele um legado, alguma coisa para ele desempenhar. Aí dá-se o nome de cargo. Ou uma função. E espiritualmente tem várias funções. Se tratando, vamos dizer, de uma igreja, nós temos várias funções da igreja. Então precisa ter pessoas competentes para desempenhar funções que nós vamos chamar aqui de aptidão, que são todos aqui palavras ligadas à competência. O que é uma pessoa competente? É uma pessoa que tem qualidades para exercer uma função especial na vida de outras pessoas. Lhe compete, uma pessoa competente, lhe compete aquele dever, aquela missão, aquela função. E a liderança, no contexto no trabalho do Senhor, ou no contexto do trabalho do Senhor, requer que os que liderem sejam aptos
para o exercício de suas atividades. Então Jesus destacou esse problema daqueles que têm a mão no arado. Ele destacou o problema daqueles que colocam a mão no arado e acabam olhando para trás. Então, se você pegou aquela máquina, aquele arado onde vai abrindo buraco para plantar, ou aquele arado que vai limpando, abrindo aquelas valas para poder as pessoas virem com a semente e plantar, se você olha para trás, você acaba fazendo um serviço errado. Então, em Lucas 9,62, Jesus vai dizer assim: porém Jesus lhe respondeu: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, uma vez lançar é pegar. Pegou no arado, você não pode mais olhar para trás. O seu foco é sempre para frente, sempre em atividade para frente e nunca olhar para trás. E tal pessoa demonstra, se você olhar para trás, essa pessoa demonstra incapacidade para o exercício. Se uma pessoa olha para trás, ele acaba desfazendo tudo o que fez, né? E aí nós vamos ver Paulo em seus ensinos às igrejas que pastoreou, ele destacou a importância da aptidão, que nós estamos falando de competência, para instruir, admoestar e ensinar. Então, instruir, admoestar e ensinar são 3 palavrinhas que estão ligadas a essa aptidão. Então, para você instruir, você precisa ter aptidão, você precisa ter competência para isso, senão você não consegue instruir ninguém. Para admoestar, que admoestar tá ligado a corrigir uma pessoa, a dizer assim: olha, você está errado, faça mais isso, faz assim. Então, para você admoestar, você precisa ser apto para isso. E para você ensinar, você precisa ser apto para ensinar. Porque às vezes, dependendo da forma que a gente ensina, a pessoa pode não aprender nada ou pode complicar mais ainda o assunto em questão. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, só nesse versículo, nós já vemos um monte de palavras que estão ligadas a essa competência. Quer dizer, ser irrepreensível é que as pessoas olham para você e não vê erro para te chamar a atenção. Ser marido de uma só mulher está ligado à fidelidade, significado a estar com aquela mulher que você escolheu para viver a vida com você. Temperante está ligado ao fruto do Espírito Santo chamado de domínio próprio. Temperança, domínio próprio, é a mesma coisa. Você tem que ter equilíbrio. Não posso falar tudo que vem à boca, não posso ter qualquer atitude. A minha expressão corporal, ela fala. Se você está irritado, se você não tiver cuidado, as pessoas vão saber que você está irritado. Mas não é que você tem que ser hipócrita, mas você tem que passar para as pessoas um equilíbrio sobre todos os sentimentos e emoções que nós temos. Que todos nós passamos por dificuldades, problemas. Mas se tudo que vier na nossa mente, todas as dificuldades a gente passar para os outros, a gente vai matar os outros e a gente vai morrer também, porque a gente não vai saber fazer nada com as pessoas. Todo líder precisa conhecer bem aquilo que está fazendo ou está para fazer, para que assim inspire segurança e confiança aos seus liderados. Então, nós pecamos, nós falhamos, sim, é verdade, porque somos seres humanos, mas temos que ter todos os equilíbrios para que quando nós, como líderes, quando nós falarmos, que as pessoas sintam confiança na nossa fala, confiança na nossa atitude, para fazer com que esses liderados confiem mais em nós, né? Então, veja bem, a igreja local, ou cada igreja, cada denominação que existe, que é chamada de igreja local, aqui seria outro assunto, mas eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Igreja local é uma denominação, como a igreja que está sob os meus cuidados, é uma igreja local. Mas todas as igrejas locais reunidas, ela vai compactar ou ela vai dar característica da igreja universal ou da igreja invisível, que é chamada de corpo de Cristo. Então, aqui nós estamos falando de igreja local. Cada igreja local tem um pastor e tem um líder. É disso que nós vamos falar aqui. A igreja local consiste de pessoas
reunidas como uma comunidade. Então, cada igreja que você conhece, você já viu, é uma comunidade de pessoas. E isso requer de seus dirigentes capacidades de influenciá-la. O assunto que nós falamos no outro vídeo. A capacidade de influenciá-las corretamente, mediante uma liderança carismática, competente e experiente. Então você tem que passar essa segurança. E tudo isso que nós falamos aqui, essas palavras, estão ligadas à nossa palavra de hoje chamada competência. Alguém é competente para fazer isso. A outra palavra é atitude. Uma pessoa com atitude, é a quarta palavra nossa, deve permear a vida de um líder, que é chamado de atitude. Essa qualidade deve permear a vida de um líder. O que tem que permear? A minha atitude deve estar comigo todos os momentos. Há um ditado popular que afirma que a atitude é tudo, mas isso aí nem sempre é verdade, porque tem atitudes que são tomadas que podem vir à tona muitos resultados maus. Pode vir resultados bons, sim, mas pode vir resultados maus. Então, não quer dizer que a atitude é tudo. A atitude precisa ser dosada de um sentimento, de um posicionamento interior que expressa pelo comportamento exterior. Então, a minha atitude no meu íntimo vai externar uma atitude que deve trazer bênção, venha trazer atitudes boas, agradáveis, que venham a edificar pessoas e edificar a minha própria vida. As pessoas projetam no exterior o que sentem no interior. Então, externa, é isso. O doutor John Maxwell, ele disse que a atitude é mais importante do que a aparência. O talento ou a habilidade é mais importante. Mas veja bem, a atitude é estrutura. A atitude estrutura, quer dizer, ela traz estrutura, ela edifica ou ela também destrói. Por isso que a atitude não é tudo, porque a atitude pode destruir uma pessoa e pode edificar outra pessoa. Então temos que ter a nossa atitude precisa estar dosada com um posicionamento de inteligência, de Cristo, uma atitude dosada de equilíbrio, como nós falamos anteriormente. Na verdade, a atitude de um líder é percebida mais rapidamente por seus seguidores do que as suas ações. Então, a minha atitude ela pode ser percebida mais amplamente pelos meus liderados do que a minha própria ação. Então, a minha atitude, que depois vai vir a minha ação, ela é percebida antes das minhas ações. A atitude tem a ver com o caráter do líder e não com a sua posição de liderança. Sua disposição é mais importante do que a sua disposição é mais importante do que a sua posição. Então é assim, alguém é colocado como diácono, né? Como diácono. E às vezes tem situações de diácono, pastor, evangelista, profeta, e tem alguns que tá com o nome, o líder, com o título, e ele então cruza os braços. E tem pessoas que não têm título, mas ele faz de uma forma maravilhosa, parecendo que ele tem, que ele foi chamado para aquilo. Então, em muitos casos, a nossa atitude, ela é maior do que a nossa ação. E a nossa posição, né, a nossa disposição torna-se maior do que a posição. Então alguém está numa posição e não tem disposição. E alguém tem disposição e não dá. E tipo assim, ele tem disposição, ele não julga o fato dele ter a posição, ele tem disposição para fazer. Às vezes ele não tem posição, mas tem disposição. Quer dizer, ele não tem título, mas ele tem a disposição de fazer. Então tem pessoas que fazem que nem é pastor, tem pessoas que fazem que nem é evangelista, tem pessoas que fazem que nem é diácono. É isso que eu estou querendo expressar. Maxwell fez uma distinção de atitude entre o líder, o otimista e o pessimista. E diz o que
diz ele o quê? Ele diz que o pessimista reclama a respeito do vento. Pessimista reclama a respeito do vento. O otimista espera que ele mude de direção. Agora olha o líder. O líder ajusta a vela de seu barco para aproveitar o vento e velejar e ganhar o mar e vencer e levar em segurança os seus tripulantes, os seus passageiros. Na obra de Deus, em todas as atividades, a atitude do líder inclui a atitude de seus liderados. Por último, a atitude de um líder precisa ter coerência em relação àquilo que ele faz e o que ensina aos seus liderados. Então, aquilo que ele está fazendo com seus liderados precisa ser autenticado com a sua ação e com aquilo que ele ensina. Precisa ser real, não apenas o ensinamento, mas os liderados precisam ver nele que isso é real, aquilo que ele ensina. Que Deus abençoe a todos e que vocês continuem sendo líderes de excelência, fazendo assim o melhor para Deus. Sejam abençoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus.